Olá, meus queridos, tudo bem? Nossa aula hoje é sobre o Segundo Reinado, certo? É o período que vai aí do ano de 1840, quando Dom Pedro II assume com o golpe da maioridade, até o ano de 1889, quando é proclamado através de um golpe militar a nossa república, tá? Então, é um período aí da história brasileira que vai ser governado pelo imperador Dom Pedro II, uma monarquia novamente, tá? Esse golpe da maioridade aí foi elaborado pelo Senado brasileiro para tentar diminuir as rebeliões regenciais que estavam acontecendo, como a gente estudou na aula passada, tá? É, então, como eu disse para vocês, um golpe elaborado pelos políticos, especialmente do Partido Liberal, uma manobra política, né, para poder permitir que Dom Pedro II assumisse o trono com os 14 anos que ele tinha à época, certo? Então, o Segundo Reinado, ele é dividido aí em alguns períodos, certo? O primeiro deles é a consolidação, que dura 10 anos, de 1840 até o ano de 1850. E aí, nesse período, Dom Pedro II ele se consolida no poder e consegue conciliar também as disputas entre os grupos políticos do Brasil, os partidos políticos do Brasil, o Partido Conservador e o Partido Liberal, que tinha aqui os dois principais, tá? Por essa razão é que ele cria um ministério com maioria liberal e uma Câmara com maioria conservadora. Ele conseguiu manipular os dois partidos para que não houvesse uma luta ou então uma divisão política que prejudicasse o seu governo, tá? Depois, a gente fala de 1850 até o ano de 1870, o auge do Segundo Reinado, e aí Dom Pedro II, ele se já consolidado, ele consegue controlar todas as disputas políticas aqui do Brasil, então ele consegue dominar todo o cenário político com a sua influência, e depois o declínio, que começa a partir de 1870 e dura até efetivamente a sua queda com a proclamação da República, tá? Nesse período de declínio, a gente vai encontrar algumas coisas importantes na história do Brasil, como, por exemplo, a Guerra do Paraguai, que foi uma grande mola propulsora para queda do Dom Pedro II, tá? Mas isso aí a gente vai falar só na próxima aula, certo? Bom, é importante lembrar que o Dom Pedro, conseguindo trazer essa manipulação política, manipulando os dois principais partidos, ele fica tranquilamente livre, ele volta com o poder moderador, que tinha sido criado pelo seu pai, que é o que nós chamamos de quarto poder, que mandava em todos os outros poderes. E ele também restaura o Conselho de Estado, tá? Aqui. Esse poder moderador dava ao imperador todos os poderes, ele nomeava o Conselho de Estado, ele nomeava o Senado, ele escolhia o presidente do Conselho de Ministros, que é o que a gente vai chamar aqui de parlamentarismo, o que fica conhecido na nossa história como parlamentarismo às avessas, porque não era uma escolha popular, e sim uma escolha direta do imperador. Então ele escolhia quem presidiria o Conselho de Ministros, ele nomeava os Conselhos de Estado e ele escolhia o senador. Né? Ele escolhia todo mundo. Então todo mundo estava governando a favor do imperador e não a favor do povo. Então, com essa clara forma de tentar consolidar sua posição de poder e, com isso, conter disputas políticas que podiam existir aí no cenário da política nacional, ele cria esse parlamentarismo às avessas que vai ficar conhecido no Brasil dessa forma, tá? Então, como funcionava isso? Como vocês estão vendo aqui no organograma, Dom Pedro nomeava os membros do gabinete ministerial de acordo com o poder que tinha sido atribuído a ele pelo poder moderador criado pelo seu pai Dom Pedro I, tá? Se por um acaso a Câmara não estivesse alinhada com seus interesses, se por um acaso os representantes da Câmara não fizessem políticas que eram exigidas pelo Dom Pedro II, ele simplesmente dissolvia a Câmara, convocava novas eleições para que uma nova Câmara fosse eleita, e aí esses membros sim defendendo os interesses do imperador, tá? Então é completamente o oposto
a um parlamentarismo real. E, para não haver problemas políticos, ele alternava o poder. Então, ora ele escolhia alguém do Partido Liberal, ora ele escolhia alguém do Partido Conservador, tá? Então, aqui, ó, o Ministério da Conciliação, ele tinha ministros liberais e conservadores, era para favorecer a elite agrária brasileira, a elite que possuía terras, que sempre foi um grande problema da estrutura social do Brasil, essa elite agrária, esses latifundiários, que a gente já discutiu isso bastante vezes até nas nossas aulas, tá? Os liberais e conservadores eram conhecidos como farinha do mesmo saco, porque não havia política voltada para o povo. Essa imagem, ela é muito famosa nos livros de história do Brasil, porque mostra Dom Pedro II aqui, esse velhinho, aí um cavalo dos liberais, um cavalo dos conservadores, e essa aqui é a diplomacia. E ela gira esse pêndulo, mostrando que Dom Pedro II manipulava, era como se fosse... Como chama aquele negócio que a gente faz assim? Ai, meu Deus, esqueci o nome. Marionete. Como se fossem marionetes na mão do Dom Pedro II, tá? Bom, nessa época, turma, a economia brasileira, ela estava pautada toda no café. O café ele chega aqui como uma alternativa econômica na metade do século XVIII, tá? E ele foi cultivado especialmente na região sudeste do Brasil. O café era considerado naquela época o ouro verde, de tão importante que era o café para a economia brasileira. Então, ele vai prosperar na região do Vale do Paraíba, tanto do Rio de Janeiro quanto aqui do estado de São Paulo. Como essa atividade ela se tornou de grande sucesso na nossa economia, eles expandiram as áreas produtoras de café para o oeste paulista, que também vai dar super certo, também acaba prosperando de forma rápida, tá? Os cafeicultores e a alta demanda por mão de obra para o trabalho nas fazendas vão dar início a uma entrada de imigrantes bastante forte aqui no Brasil, tá? Mas a gente também vai falar disso um pouquinho mais pra frente, certo? Bom, a priori, todo o nosso trabalho aqui do café era feito por mão de obra escrava, os escravos que continuavam vindo da África e os que já estavam aqui, tá? Tinha uma agricultura arcaica, não tinha nenhum modelo novo, nenhuma tecnologia, nenhum uso de ferramentas que no resto da Europa já começavam a surgir por conta das ondas industriais, tá? E era uma mentalidade tradicional, obviamente, certo? Bom, a partir do momento em que essa atividade ela expande, daí a gente começa a trazer para cá uma mão de obra imigrante. E esses imigrantes, quando vêm para o Brasil, eles trazem com eles toda a infraestrutura, o conhecimento, o uso de técnicas mais avançadas, o uso de ferramentas mais modernas, o que vai mudar um pouco a tradição de trabalho agrícola aqui no Brasil, tá? Para cá vieram os imigrantes a partir de um acordo que a gente vai chamar de parceria ou colonato, certo? E aí essa mão de obra ela passa a ser de alguma forma remunerada, tá? Por conta disso, o Brasil começa a ter um processo de urbanização um pouco mais forte. E essa urbanização ela estava ligada a uma transformação de modernização também. Por quê? Era necessário construir ferrovias para fazer o escoamento desse café através do porto. O principal porto já era o Porto de Santos, lá para a Europa, para a América do Norte, enfim, o café era um produto de exportação. E aí, então, começam os investimentos em ferrovias. Essas ferrovias acabam se tornando o principal atrativo para as regiões por onde ela passava, para as regiões onde essa ferrovia passava. E aí o que acontece? Em alguns entroncamentos de ferrovias, começam a ser desenvolvidas cidades. Então,
os barões do café, né, como nós chamávamos, como eles eram chamados naquela época, com seus grandes casarões em alguns pontos estratégicos ao longo da ferrovia e nas regiões onde eles cultivavam café, chamaram para si ali uma proposta de desenvolvimento. Então começa a haver uma intensificação de comércio, criam-se estruturas comerciais para atender os casarões, e não só para isso, para atender também a essa população que viajava dentro desse trem por conta dos entroncamentos, dos encontros, e aí faziam paradas. E aí essas cidades elas foram se desenvolvendo. Por exemplo, Bauru. Bauru é uma cidade que nasce por conta disso, aqui no interior de São Paulo, tá? E aí o Brasil começa a viver o seu assim, a gente pode até falar de um processo de urbanização. Talvez não podemos chamar de surto de urbanização, mas é um processo de urbanização bastante intenso, tá? Coisa que a gente não tinha até então. A sociedade, ela continuava sendo composta numa estrutura estratificada. Então, tínhamos lá os homens brancos, descendentes da elite portuguesa, na sua grande maioria, considerados de boas famílias esses, tá? Aí nós tínhamos os brancos, que eram pobres, que não eram das boas famílias, não eram das famílias tradicionais, os mestiços e os negros que conseguiam a sua liberdade durante o processo da escravidão, que eram bastantes negros até, tá? A gente vai falar disso quando falarmos sobre a escravidão, as leis que vieram nesse processo, tá? E os escravos, né? Todos eles negros, advindos da África a princípio, né, no primeiro momento, e depois comercializados internamente aqui no Brasil, tá? A partir desse momento, o Brasil começa a vivenciar uma ampliação de camadas de classe média, por conta desse surto não, né, que eu falei que a gente não pode chamar de surto, desse intenso processo de urbanização que a gente vai viver agora com o café. Então a gente começa a ter algumas novas classes sociais, como os comerciantes, operários de algumas indústrias que surgem aqui para poder garantir alguma comodidade para a família real, né, que estava aqui no Brasil, já tinha chegado aqui há bastante tempo, e aí manteve-se então essa mentalidade de criar algumas indústrias para essa finalidade, e os profissionais liberais que também começam a surgir nesse momento, tá? E aqui a gente fala, então, como a gente estava falando de indústria, começa uma industrialização por conta de um acordo feito com a Inglaterra para que isso pudesse se tornar uma realidade aqui no Brasil. Esse processo de industrialização, ele fica fica muito clara toda a investida que a Inglaterra vai fazer aqui no Brasil, buscando acabar com a escravidão aqui, acabar com esse trabalho de mão de obra escrava aqui no Brasil, pensando unicamente em ter aqui no Brasil um grande mercado consumidor para os seus produtos, para na verdade, aquecer e movimentar a economia da Inglaterra. Não tem nada a ver com uma estrutura brasileira, sabe? Assim, tipo, ter algum incentivo para que a economia brasileira e, por fim, a sociedade tivesse uma transformação. Nada disso, tá? Outra coisa importante, né? Os produtos brasileiros não tinham a menor condição de concorrer com os produtos importados, porque a qualidade era infinitamente superior dos produtos importados, o que até hoje a gente usa como desculpa para não fazer compras de grandes produtos nacionais, embora essa diferença já seja bastante... já é bem menor, né? A qualidade de produtos nacionais hoje já é bem diferente daquela época, mas enfim, é uma mentalidade que se arrasta desde aquela época. E aí, para tentar garantir uma melhor venda ou uma melhor disseminação dos produtos nacionais, é criada nessa época a tarifa Alves Branco. Então, essa tarifa Alves Branco, ela tinha como objetivo fazer uma proteção aos produtos nacionais.
E como é que a gente garante uma proteção aos produtos nacionais? Como que a gente faz isso? Pensa aí. Isso, exatamente isso que você pensou. A tarifa Alves Branco, ela vai garantir uma proteção através de impostos. Então, a gente taxa os produtos importados com maior valor, garantindo que os produtos nacionais fiquem competitivos ao mercado e, por consequência, haja um incentivo da industrialização no país. E aí, então, a gente consegue garantir que haja uma compra desses produtos, tá? Então, como que funcionou a tarifa Alves Branco, mais ou menos? Era uma tarifa alfandegária que vai taxar as importações em 30%, quando não houvesse nada similar aqui, certo? Então, vamos pegar, tipo, sei lá, uma caneta que tem um relógio. E aqui não tinha nada disso. Então, 30% de taxação. Agora, quando houvesse algo similar, tipo uma caneta normal, sabe? 60% de taxa no produto internacional, tá? É claro que a gente até hoje sofre as consequências dessa tarifa Alves Branco. O Brasil é um dos países que tem maior taxação de impostos sobre produtos importados, tá? Naquela época era uma forma de incentivar a indústria nacional. Hoje a desculpa também é essa, tá? Bom, essas novas determinações da tarifa Alves Branco acabaram causando um grande impacto de cerca de 3 mil, em cerca de 3 mil, quase 3 mil produtos, e aí acabaram despertando grande insatisfação dos ingleses, né? Porque eram eles que mandavam, na grande maioria, os produtos industrializados aqui para o Brasil. Embora não tenham sido só os britânicos que sofreram, mas eles foram os que mais sofreram, porque em 1810, o Dom João, quando chega aqui no Brasil, ele faz um tratado em que ele coloca menos taxação sobre produtos ingleses do que sobre produtos portugueses. Então, a Inglaterra estava super acostumada a vender produtos aqui para o Brasil num preço muito mais baixo do que as outras nações e os próprios produtos nacionais. Então, a Inglaterra vai sofrer bastante com essa tarifa Alves Branco. E aí a Inglaterra, para dar o troco no Brasil, ela vai fazer uma lei proibindo o tráfico de escravos aqui para o Brasil, que a gente vai ver agora essa revanche da Inglaterra na próxima aula e como ela vai impactar a nossa história. Beleza? Então é isso, queridos. Façam, por favor, os seus exercícios, certo? E qualquer dúvida, a gente se fala essa semana para vocês tirarem, tá bom? Um beijo e até mais.